vocês. Agora, nesta noite, eu vou conversar com ele, Dr. Manuel Alcides Nogueira. Ele é advogado há mais de 20 anos, é pós-graduado em Direito Empresarial, pós-graduado em Tributário, Direito Constitucional, mestrando pela PUC, doutorando pela UMSA, Universidade del Museu Social Argentino. Ele é conciliador e mediador da segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É auditor e perito judicial contábil econômico. É diretor-presidente do Ius Postulandi, do curso Instituto de Estudos e Pesquisas. É também diplomado pela ADESG, Escola Superior de Guerra, e conselheiro titular da Fundação de Santo André. Você não saia daí, porque nós vamos falar com ele agora. Aliás, a Associação dos Advogados do Grande ABC, completando agora nesse mês de agosto 50 anos. Doutor Manuel, boa noite. Boa noite. Feliz o senhor estar aqui comigo no meu programa Cristiano para você. Doutor, a Associação dos Advogados, ela, agora em agosto, na minha chamada, falei que ela completou 50 anos e foi homenageada na Câmara Municipal de Santo André. Nesse momento, eu quero mandar um grande abraço para o cerimonial da Câmara de Santo André, pela competência e também pelo carinho que nos recebeu lá, nesta justa homenagem aos 50 anos da Associação dos Advogados do Grande ABC. A todos os funcionários, um grande abraço e parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado ali na Câmara. Doutor, o senhor foi um dos ex-presidentes homenageados. Sim. Né, nesta data. Mas especialmente o senhor recebeu ali uma justa homenagem, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa homenagem, aliás, uma justa homenagem. Muito obrigado, doutor Cristiano. É um prazer sempre falar consigo, um nobre colega que sempre, com a sua maior eficiência, tem sido um colega brilhante. E é sempre uma alegria estar aqui consigo nessa condição de entrevistado e falar da nossa querida ABC. Permita fazer apenas um esclarecimento. A Associação dos Advogados ela foi fundada em 24 de novembro de 61. Portanto, o aniversário mesmo, ela faz 50 anos em novembro. Né? Foi um evento no qual realmente me deu muitas alegrias. Não esperava, digamos, receber tantos amigos, estar sempre ali no momento de muita emoção. Foi difícil representar tantos colegas, ex-presidentes de grande envergadura, todos bem-sucedidos, colegas de notoriedade como professores que hoje seguiram a carreira da pedagogia, né, universitária, magistrados, escritores, enfim. Foi uma emoção ímpar, doutor. Confesso que realmente foi gratificante. Doutor, a associação, nesses 50 anos, ela teve ilustres presidentes. Aliás, estava lá presente o doutor Cid Flacres Cartesini. Sim. Ele começou como vereador no município, aqui na cidade. Sim, sim. Chegou a ser ministro do STJ. Teve também o doutor René Lotufo, né? Desembargador. Renan Lotufo, desembargador. Sim. E a associação é uma entidade de grande respeito. Sim. Indiscutivelmente. Qual o papel, efetivamente, para que os nossos telespectadores possam estar aqui ouvindo nesse momento, qual o papel da Associação do Grande ABC na vida prática do advogado? E quais foram as grandes conquistas a se decorrer? A Associação dos Advogados, ela tem uma vocação que não se confunde com o papel da ordem, né, que é nosso órgão de classe principal. Ela tem por finalidade prestar serviço. É claro que também se dedica às prerrogativas dos advogados, mas ele não tem poder de polícia. Né? É um trabalho feito de apoio ao advogado, na sua rotina florense. Né? E como tal, por ser livre, ela tem uma certa liberdade de se insurgir, né, contra qualquer situação que venha prejudicar seus associados.
né? Ela tem a ordem, com o papel de... A ordem, sim, tem o poder de fiscalizar. A associação, não. Embora tenha esse objeto de cuidar também das prerrogativas, mas ela tem um caráter muito de serviços, né? Um trabalho muito leve, que pode se complementar, podemos dizer assim, que complementa aquilo que a ordem deixa de fazer, por não estar, digamos, dentro do seu objeto, do seu objetivo. A associação complementa com esse trabalho. É claro. Sim. É claro que tem pessoas que confundem. Você foi presidente da ordem? Não, foi presidente da Associação dos Advogados. Antes de Santo André, que é a ASA, né? Ela foi fundada em 24 de novembro de 1961 com essa sigla, Associação dos Advogados de Santo André, ASA. No ano 2000, precisamente, no dia 28 de agosto, no plenário da Câmara de Santo André, nós passamos ela à condição de Associação dos Advogados do Grande ABC. Associação dos Advogados do Grande ABC. Isso quer dizer, são as 7 cidades, a sua base territorial, ela expandiu para a região, porque isso tem uma terminologia interessante. Houve uma discussão uma discussão acadêmica, nós tivemos o doutor Ademir Spadafora, ele me ajudou muito, né, nesse trabalho, o doutor Flávio Grazieri, o saudoso, uma pessoa que eu prezava muito, foi o segundo presidente da Associação dos Advogados, ele foi o primeiro doutor Luiz Lobo, né, e ele foi o segundo. E ele esteve muito nessa tarefa comigo, porque aquilo foi uma missão muito difícil, e eu buscava amigos que pudessem entender que a nossa entidade, se ela continuasse aqui só de Santo André, ela iria agonizar. Porque naqueles tempos, no início, não existia a OAB aqui. A associação era que cuidava das prerrogativas do advogado. Ela fazia o papel da OAB. Né? Entendi. Ainda não tinha a ordem ainda? Não tinha ordem. A associação, ela surgiu, ela foi fundada dentro do Fórum de Santo André. Todo aquele espaço que tem ali, o juizado especial, a própria ordem era só a Associação dos Advogados. De modo que você vê, a galeria surgiu e ali continuou até hoje. Doutor, o senhor foi por 3 vezes presidente da Associação dos Advogados, sim. Né? Teve início na ASA, como o senhor disse, foi uma vez presidente no início, na fundação, e depois o senhor foi 3 vezes presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. A sua grande marca na Associação dos Advogados do Grande ABC, e eu acompanhei a sua luta, foi instituir a Associação do Grande ABC, a Associação dos Advogados do Grande ABC, como de utilidade pública. Fala um pouco sobre isso. Primeiro nós tivemos que cuidar dar uma musculatura à Associação dos Advogados. Porque no nosso editorial existe um slogan interessante, né? Naquela época, nós tivemos que adotar, vamos dividir para multiplicar. Ninguém entendia isso. Dividir o quê? Uma coisa que estava ali segura, que não, a associação é nossa. Santo André tem uma associação operando. E aquilo, do ponto de vista emocional, poderia ser até interessante o programa, mas tecnicamente não era bom. Não era bom para ninguém, né? Para os advogados, para a sociedade. E não era simpático também, né? Eu achei. E não era inteligente por quê? Porque a associação, como você sabe, que 7 cidades, cada um querendo, né, a minha cidade, eu falei, olha, eu proponho que essa associação, ela passe a ser do Grande ABC. Então vamos aumentar a base territorial, ou seja, você dividiu para multiplicar. Porque, como no seu caso, doutor, lá em Diadema, nosso querido presidente lá em Diadema, fomos dar posse ao doutor, porque nessa mudança o estatuto prevê que em cada cidade, exceto Santo André, que é onde fica o presidente regional, prevê outros presidentes, como temos o doutor Carlos Ampol, José Carlos Ampol lá em Ribeirão Pires. Hoje o nosso presidente Roberto Carlotis, o presidente da OAB, foi o primeiro presidente lá em Mauá. E eu tive a felicidade, né? O senhor foi o primeiro empossado, primeiro empossado pelo senhor. Na Câmara, um ato muito bonito, solene. Naquela época tinha o doutor Camilo, que era o mestre de cerimônia aqui da OAB, infelizmente ele estava em compromisso em São Paulo. Isso para mim é muito vivo, né? Para mim, isso é uma coisa muito, né? Então, primeiro tivemos que cumprir essa etapa, né? Digamos,
dá uma musculatura melhor à entidade, dá uma certa notoriedade. E por conta disso, inclusive, recebemos até uma homenagem na Assembleia Legislativa que tínhamos com a doutora Marie Claire, nossa diretora cultural. Aliás, como sempre eficiente, né, eu quero mandar um abraço para ela, porque eu sou muito grato, né, pelos trabalhos que ela nos tem dispensado lá, que tem com muito empenho, muita eficiência, desde aqueles tempos. E em 2006 também recebemos outra homenagem na Assembleia Legislativa pelos 45 anos e pelo esse feito. Eu estive lá. Sim, o senhor estivemos juntos. É verdade. Agora, essa situação, eu acho que foram muitos feitos na associação que a gente pode citar. A gente faria aqui uma lista enorme, mas um dos trabalhos mais importantes para a Associação dos Advogados, para todos os advogados, foi a leitura eletrônica dos atos oficiais. Isso foi na sua gestão? Na nossa gestão. Foi. Que maravilha. Doutor, é tão interessante, porque isso aí é uma ferramenta de grande valia para o advogado. Aliás, essa pergunta está dentro aqui da participação da doutora Silvia Gimenez. Um grande abraço, doutora. Obrigado pela sua participação, participando conosco ao vivo aqui, nesse momento tão importante. E ela pergunta, diante da participação do doutor Alcides na associação, quais os fatos mais marcantes, uma alegria, qual foi uma conquista e um grande desafio seu marcante? Então, dentro desse contexto, né, falar com a doutora Silvia no ar e doutora Silvia, eu quero mandar mandar um abraço enorme para a doutora Silvia, grande colega, pessoa íntegra, sócia hoje, né, escritório, com muita honra, né, trabalhamos juntos, tem uma família bonita, as universitárias, a Renata, né, Renata? A Lu, a Luciane, a filha dela, e tem o esposo também, o Valquencinho. Manda um abraço para ele e dizer para a doutora Silvia que vários foram os pontos marcantes. Eu já citei, que eu acho que o maior feito foi expandir essa leitura eletrônica. Não, o maior feito, um dos maiores, foi expandir, porque era muito difícil, né, doutor? Você imagina uma entidade... As subseções. O conservadorismo, né, aquela coisa toda, tive que quebrar alguns paradigmas, né? Então, torná-la de utilidade pública foi outro momento, porque a primeira foi justamente expandir para o grande ABC. A leitura eletrônica foi importante, porque naquela época era muito difícil, né? A ASP, por ser uma entidade, uma associação mais, né, de maior poder econômico, que tem um maior número de associados, ela tem uma equipe enorme de fazer aquela leitura um a um, mas eles tinham uma estrutura bem superior à nossa, não tenho dúvida disso. No nosso caso era uma coisa mais, digamos, mais modesta, mas era difícil e fazia com certa eficiência, mas aquilo era muito doloroso, o custo alto, sem dúvida. O risco de perda de prazo, enfim, porque se perdesse uma publicaçãozinha daquela. Isso foi uma ideia, doutor, realmente que sabe, é uma coisa assim que tudo que eu faço, eu me apaixono. E essa eu costumo sempre dizer apaixonei. que o homem, ele é uma usina de ideias. Você tem que ter ideias, né? E colocar em prática, né? E ser determinado, e as coisas acontecem. Determinar, sim. Pois é, tudo que eu faço eu procuro fazer com determinação, com afinco, né? Perfeito. Com amor. E esse trabalho foi uma ideia que eu tive, falei, olha, eu vou usar a lógica aqui, né? Se eu não entendo nada de informática, eu sou um usuário como outro qualquer, mas se você me der o princípio de qualquer coisa, você pode ter certeza, de qualquer assunto, vai até o final. Assim, não tem jeito. E essa leitura veio assim. Eu falei, bom, se você está dizendo que nessa lógica, aqui, nesse conhecimento, essa combinação de informação dá esse resultado, eu quero dizer que nós podemos também fazer uma formulazinha dessa aqui para chegar num sistema que possa fazer essa leitura eletronicamente. Perfeito. E aí foi feito, foi um grande feito para a gente, o que aconteceu. Doutor, qual é o papel da associação, qual é o papel político entre a Associação dos Advogados do Grande ABC e a própria Ordem? Fala um pouco sobre isso. O papel político? Bom, assim, a princípio, como eu lhe disse, são entidades que estão a serviço dos advogados, não só dos advogados, como da própria sociedade. Né? Perfeito. O papel político é de agregar,
É de agregar, é de informar, é de trabalhar juntos, é de discutir problemas que afetam a região. E nós, como operadores de direito, temos essa obrigação. Nós não podemos nos omitir. Né? Nós temos que realmente se colocar à disposição para essa discussão, porque a nossa formação é essa, ciências jurídicas sociais. Nós estudamos, são problemas sociais. E a gente não pode deixar que a sociedade fique de lado. Né? Ao contrário, a sociedade é nosso cliente. Nós trabalhamos para ela, né? Então nós temos que levar em conta que é o maior público, quer dizer, a maior finalidade, qual é o alvo da gente? É a sociedade. E o papel político dessas duas entidades é ver esses fenômenos sociais, discutir essas diferenças, né? Essas diversidades, para apontar um caminho. Eu acho que é de suma importância. Agora, associação, de qualquer uma outra classe, é uma ferramenta, quer dizer, é um instrumento para o cidadão de grande valia. Nós temos isso, está na Constituição. Sim. Né? Por que é interessante? Porque você é livre, você escolhe estar ou não. Então, quando você vai prestar, você se filia, quer dizer, se você se associa a uma entidade como essa, você vai espontaneamente, porque você tem o espírito de fazer um trabalho, digamos, social, ou quer dizer, mais comunitário. Perfeito. Aliás, aqui, uma outra participação aqui da nossa telespectadora, a Lourdes Maia, da cidade de Diadema. Um grande abraço para você, Lourdes. Você que sempre me acompanha, o meu programa Cristiano, para você, obrigado pela sua participação e da sua família. Ela pergunta, que diferença existe entre a Associação dos Advogados e a OAB? É importante a pergunta dela, né? Certo. Qual é a diferença? A A Lourdes de Diadema. Sim. Nós até falamos alguma coisa, mas explica para ela qual é essa diferença, o que é a associação, o que é a OAB. Lourdes, um abraço para você. A OAB, tal como um outro órgão de classe, como o CREA, para os engenheiros e arquitetos, o CRC para os contadores, Corecon para os economistas, você tem também outros órgãos como jornalistas, enfim, nós temos para os médicos também, né, que tem o Conselho Regional de Medicina. Então, ele é um órgão que está pronto a regularizar, que veio para regularizar cada profissão e disciplinar a sua profissão. E tem o estatuto do profissional e tem o código de ética, que é para, digamos, apoiar, mas também vigiar, digamos, direcionar, balizar a conduta desse profissional. Então, você nasce, você não pede, aliás, você não escolhe. Você escolheu ser médico, então você tem que estar submetido ao órgão de classe. Ao órgão de classe. Perfeito. Você escolheu ser advogado. Agora, a associação não. Se dá por conta espontânea, né? Isso é previsto na nossa Constituição para desenvolver uma atividade em prol daquele grupo, né? Doutor Manuel, nós temos hoje no Grande ABC mais ou menos 16 mil advogados. No passado, era muito comum as empresas da capital e as empresas do Grande ABC também contratarem advogados da capital. Pois é. Mudou essa realidade ou ainda existe isso, esse preconceito? Existe. Eu vou passar limpo aqui. Primeiro, dizer que a minha maior preocupação como presidente. Aliás, eu quero mandar aqui um abraço ao doutor Roberto Gonçalves, nosso presidente atual da ABC, dizer que o evento foi muito bonito, eu fiquei muito grato pela homenagem que o senhor diz justa, mas, na verdade, ela se estende a todos nós, porque eu disse lá pessoalmente e agora eu vou reiterar. Esse é um símbolo, é um troféu, foi um mimo que eu digamos, divido com todos os meus colegas e com amigos, funcionários e tudo mais. E dizer que o doutor está de parabéns pelo evento. Parabéns, doutor, com toda a nossa equipe, doutora Marie Claire, presente lá, doutora Conceição, doutora Silvia, enfim, doutora Rosângela. Doutora Elzira, né? Mano. Grande doutora Elzira. E assim, o doutor Renato Arashiro, um grande companheiro, né? Assim, não dá para enumerar o nome de todos aqui, mas citar todos, mas assim,
naquelas oportunidades, já mesmo como diretor secretário que foi, como vice-presidente, o último presidente da ASA, e daí, sim, eu fui o último presidente da ASA e eu fui o primeiro da ABC, foi, né, como fundador. Maravilha. Mas eu já tinha essa preocupação, eu dizia que aquilo era um ambiente, né? E eu costumo lançar mão de outros conhecimentos para exemplificar o que eu quero. Você tem um computador, você fala assim, o que é o Windows? O Windows ali é um ambiente que você põe informações, sistema e tudo mais. Uma entidade nossa deve ter deve avançar no nosso conceito para entender um pouco mais. Uma entidade dessa não é só prestar um serviço, não é só cuidar da prerrogativa do advogado quando lhe faltar, porque isso também a associação tem essa vocação, porque, inclusive, se insurgir contra o seu órgão de classe, caso ele não cumpra com a sua missão. Tem isso. É claro, ainda tem. Até respondendo melhor para a colega aqui de Diadema, que a associação, ela pode, inclusive a nossa entidade, como declarada de utilidade pública e no âmbito municipal, estadual e agora com um projeto lá tramitando já no Planalto, no âmbito federal, ela pode, digamos, entrar com uma ação ou impetrar uma ação direto de inconstitucionalidade direto no Supremo. Quer dizer, porque ela tem um âmbito federal. Federal. Mas, voltando ao assunto aqui, o senhor perguntou especificamente... O preconceito em relação aos advogados da região. Pois é, essa é uma preocupação que eu tinha em dizer, colegas, vamos nos unir, vamos nos compor, vamos desenvolver o nosso lado empreendedor para a gente criar grandes escritórios. Por quê? Isso, eu sou bastante combativo nisso, viu, doutor? Porque você tem uma região rica, próspera, mas a gente não vê aqui grandes retornos para os profissionais que acreditam na região, certo? Então você vai, não é uma reclamação, apenas é uma observação, né? De que nós temos aqui São Paulo próximo, aqui a Paulista, colegas que saem daqui acreditando por não ter a preferência aqui, inclusive vai lá, se instala na Paulista para que ele tenha a oportunidade de ampliar sua clientela. Isso ainda persiste. Eu sou um dos que procuro mostrar para os colegas que nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que nos destacar, porque nós temos pessoas assim capazes, colegas eficientes nas diversas áreas, né? Colegas de grande valor. Eu acho isso fundamental. O senhor que é muito aguerrido, muito determinado, eu acho que isso realmente não é um sonho. E nós temos aqui no Grande ABC excelentes profissionais, colegas muito bons. E realmente eu acho que tem que dar maior visibilidade através das nossas instituições. Seja através da Associação dos Advogados do Grande ABC e através da própria ordem também. Doutor, uma outra pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: com a Constituição de 1988, o acesso à justiça foi muito amplo a todo cidadão brasileiro, que é um princípio constitucional. Agora, o senhor acha que a nossa justiça ela não se estruturou para receber esse acesso à justiça do cidadão? Haja vista São Paulo. São Paulo, nós hoje é o coração do Brasil, aqui está o capital, e nós temos o nosso judiciário que não tem um orçamento próprio, né? Se discute muito isso, a falta de orçamento, a dificuldade. Como o senhor vê essa situação do acesso à justiça, principalmente do paulista, né? É uma situação delicada, doutor, porque São Paulo, equivalente a um país de primeiro mundo, ele isoladamente, e passar por situação como essa. Eu estive em Mato Grosso do Sul, numa missão, eu fui distribuir uma ação e cumpri uma liminar numa cidadezinha, por nome denominada Chapada dos Guimarães. Uma ação, é uma cidade que fica a 60 quilômetros de Cuiabá. Para você chegar, você não passa de 60 quilômetros, dada a dificuldade da pista, da rodovia lá, que é muito precária. Não sei agora. Mas naquela cidadezinha pacata, mas bem assim eu não sei quantos habitantes, mas muito simples a cidade, eles já tinham toda a informatização, isso em 2002. Em São Paulo é um descaso com o judiciário, é um descaso com a própria sociedade. O senhor pode ver que aqui mesmo nós temos, no estado de São Paulo, agora que nós temos a Defensoria Pública, no Rio de Janeiro uma coisa assim,
eles se espantam quando falam, São Paulo não tem defensoria pública? Não tinha. É verdade. Agora, há cerca de 2, 3 anos, não sei. E o que se aplica no judiciário aqui é muito pouco. E eu fui um daqueles que ainda, doutor, aí que vê o papel de um presidente de uma entidade dessa. Ele não tem que se insurgir contra o judiciário. Ele tem que apontar que nós somos o caminho, porque nós somos auxiliares da justiça. Não adianta também o judiciário se aparelhar. Sim. Se ele não reconhecer que a classe dos advogados ele é o tripé da justiça, né? Tem que haver essa compreensão. Doutor, a pergunta que eu faço para o senhor, historicamente, a Associação dos Advogados do Grande ABC teve uma grande conquista, que foi uma sede própria, né? Dentro do Fórum de Santo André. Fala um pouco dessa conquista, que eu sei que foi também obra da sua luta, passou pelas suas mãos, pela sua gestão. E hoje, qual é o serviço que presta lá a todos os profissionais que passam ali pelo Fórum de Santo André, e lá está a marca, Associação dos Advogados. Sim, doutor. Também é outro motivo de orgulho para todos nós, né? Tem coisas, doutor, que a gente não explica. A gente apenas descreve. Porque não imaginava que num simples convite para fazer parte da associação tivesse essa missão difícil, mas honrosa, que está aí, de buscar meios, desde a planta, que foi ali, tem toda uma história acerca da aquisição dessa planta arquitetônica, até a construção daquela sala. A associação, ela perdeu seu espaço, seu chão, quando porque em determinado momento tem uma lei, foi editada uma lei, já há um tempo aí, não me recordo exatamente a data, que deu à OAB o direito de cada fórum ter um espaço. Isso é por força de lei, a OAB tem. A associação não, foi uma conquista, né? E nós não conhecemos, pelo menos não é do meu conhecimento aqui, pelo menos no Brasil, uma entidade que tenha por mais modesta que seja, mas a nossa sede ali, ela equivale a um apartamento de uma família pequena, mas tem todas as comodidades, enfim. Que tem um espaço definido, né, com a construção própria. Isso, para o advogado que milita no dia a dia, ter esse apoio, ter essa liberdade, dizer assim, aqui é minha casa. Então, aquilo ali é uma conquista nossa, na verdade, né? Aquilo ali é uma coisa que me orgulha muito, mas teve toda uma trajetória, que teve negociações. Eu quero fazer justiça, que ainda vou fazer um pouco mais, eu sei que não é suficiente, mas mandar um abraço para a doutora Ana Cristina, que era a nossa diretora na época. Nós inauguramos essa entidade no dia 14 de maio de 2003. Né? Foi uma luta, mas eu tive que contar com a simpatia dela, a boa vontade dela e com o olhar, com o bom olhar dela para essa nossa questão. Porque ali foi muito decisivo para que a associação tivesse esse avanço, né? Por mais que se fizesse, a gente não tinha um espaço definido, parecia ciganos, né? A gente conseguiu um espaço ali, outro aqui, enfim. Nômade, né? Nômade, né? Então, até que conseguimos falar, não, esse aqui é nosso chão, está aqui a nossa bandeira, é aqui que nós vamos ficar. E a gente tem um bom relacionamento com o pessoal do fórum, com o diretor, funcionários, seja de qual escalão, primeiro, segundo escalão. Uhum. Então, assim, tem o senhor Tarcísio, um gerente de administrativa também, que nos ajudou muito, nos apoiou naquela ocasião. E hoje você vê uma sede bem instalada, num local estratégico, né, que serve a todos nós. É um patrimônio nosso, né? Está tombado já, né, doutor? É verdade. Presidente, eu vou lhe perguntar uma coisa que faz parte hoje, e isso nós vivemos, o próprio advogado do Grande ABC, são 16 mil, como o senhor sabe disso. Uhum. O Brasil hoje vive um boom econômico. Sim. Hoje o mundo olha para o Brasil, o senhor sabe disso, com olhares realmente de admiração. Mas a advocacia sofre economicamente. É um momento difícil da advocacia. Eu pergunto ao o senhor é um empreendedor, um homem inteligente, um homem que tem uma visão do futuro. Hoje,
em termos de entidade, o que a Associação dos Advogados do Grande ABC poderia fazer para projetar o advogado do Grande ABC? Pois é, doutor, tem um filósofo, ele é um pensador pré-Sócrates, ele cerca de 500 anos antes de Cristo, que ele fala que tudo muda, né? E ele pega o rio como a corrente do rio, né? Ele diz que nenhum homem entra no rio duas vezes, porque o rio não é o mesmo rio e o homem não é o mesmo homem. Interessante. Tudo muda e nós temos que levar isso como uma filosofia, eu acho que o Grande ABC, para que a gente torne o ABC, digamos, ser mais justo não só com todos os advogados do Brasil, mas eu acho que no ABC carece desse olhar. Que o trabalho seja, pela entidade de classe, seja, digamos, em comunhão com o poder executivo, legislativo e judiciário. Ele tem que pensar junto. A OAB, nós não temos essa pretensão, mas termina sendo. É como se fosse um quarto poder. Ele tem essa obrigação de, digamos, interligar, tem que ter essa vocação, usar o lado empreendedor. Foi assim que eu fiz na associação. A associação naquela época ela estava agonizando quando eu peguei. Eu fui eleito em 1999 como presidente. Eu já passava por aquela agonia toda. Então, falei, bom, aqui para melhorar a associação não basta aumentar a base territorial, precisa aplicar aqui um pensamento do setor privado, empreender aqui. Perfeito. Você entendeu? Então, com essa visão, a gente conseguiu transformar a associação no que ela é hoje. Então, da mesma forma, eu sugiro que aqui também se faça um alerta às autoridades, que faça um projeto, que faça um estudo de como nós devemos, porque o ABC ficou agora voltado para serviço, as indústrias sumiram, desapareceram por conta de vários movimentos e tudo mais, quer dizer, elas migraram para outras regiões. E aqui nós perdemos espaço, né? Nós profissionais que estavam voltados para principalmente na área empresarial, né? Estavam ali prontos a prestar esse serviço para essas empresas, se viu, digamos, desprotegido ali, se viu, foi pego de surpresa. Então nós temos que redescobrir, temos que fazer diferente. Né? Se a gente pensar diferente, a gente faz diferente. Então eu acho que com essa visão, você consegue, não isoladamente, isso cabe discussões, isso cabe também vontade, né? Persistência de chegar lá e falar, seu prefeito, queremos discutir os problemas da nossa região aqui, nós temos aqui uma classe que precisa, mas na medida que você traz para aqui novos investidores, estudar uma forma, não de fazer benevolência, mas de uma forma inteligente. Inteligente, de estudar a carga tributária para os investidores, por consequência, vão surgir campos de trabalho para todos os profissionais. Doutor, atualmente o presidente é o doutor Roberto Gonçalves. Doutor, um grande abraço para o senhor, vamos estar marcando, quero o senhor também aqui no meu programa Cristiano para você, um grande abraço ao senhor presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. O que observo é que vocês trabalham em sintonia. Esse é um grande diferencial da Associação dos Advogados do Grande ABC. Essa harmonia, essa união de todos. E o que eu observei dentro dessa harmonia é que não existe disputa, né? Existe na associação, inclusive o atual presidente, doutor Roberto, recebeu o seu apoio, é isso? O senhor apoiou também, até pela sua experiência, houve reunião no conselho? Né? Para a eleição dele, que não, eu acho isso admirável, isso é importante. Sim, doutor. Veja bem, eu tenho, a minha maior missão, a meu ver, o que eu aprendi muito, né, eu desenvolvi muito na associação, fazendo esse trabalho de classe, foi justamente não só agregar, fazer novos amigos, como também despertar em cada um desses colegas, o sentimento de solidariedade, né, companheirismo, lealdade. Eu poderia, colegas como a doutora Marie Claire e outros colegas, falar assim, Alcides, você trabalhou tanto na associação, agora que chegou no estágio bom, você deveria fazer mais uma gestão de presidente. Mas eu acho que o poder é um negócio complicado, por mais simples que seja. Mesmo que o poder ali de uma portaria. Você tem que saber lidar com ele. Quem está de fora pensa que você está ali, que está se dando muito bem. Quando, na verdade, você está sacrificando a sua vida, a sua família,
E aí eu vou, agora nesse ponto, mandar um abraço para minha esposa e dizer que ela, assim, foi uma guardiã de toda essa minha... Desse processo. Se um apoio dela, talvez não, seguramente eu não alcançaria tudo isso. Então, assim, eu quero mandar um beijo para a doutora Eliana Corrato, uma mulher de grande fibra, que com muita compreensão, muita tolerância, ela assistiu esse trabalho. Chegasse 2, 3 horas da manhã, de vez de virar à noite, trabalhando, deixar seus afazeres em prol da entidade. Então, esse espírito foi desenvolvido. O que é que eu pude, digamos, observar em tudo isso? Que você tem que valorizar dentro de uma ordem de chamada, digamos assim. Ou seja, a doutora Marie Cléo, eu queria que ela fosse a primeira presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. Pô, nós temos que mudar. O homem mudou, nós temos que pensar diferente, né? A mulher está aí com a pujança que tem, grandes valores, enfim, a gente não pode. Mas, infelizmente, ela teve um problema naquela época, Sim. de família, não pôde. Tinha outros colegas, como o doutor Herédia e tal, e o doutor Gonçalves também surgiu. E aí eu vi que a dedicação dele, falei assim, não é certo. Eu, embora tenha feito alguma coisa pela associação, eu acho que está na hora de mudar a figura do presidente, senão desgasta. Então, a gente precisa ter esse espírito de desprendimento. Muito bom. Dar uma oportunidade para o colega, democrático, deixar que ele, outros também, demonstre suas ideias, né? É o caso. Então, muito pelo contrário, eu fiz tudo, não só na primeira gestão, como na segunda. Perfeito. Na segunda, fiz esse trabalho em prol para que o doutor Gonçalves se tornasse presidente. Eu dei minha contribuição apenas, o mérito é dele. Tá. Doutor, vamos mudar um pouco agora, né, a nossa conversa. A conversa está muito gostosa, né? O senhor tem uma formação na Escola Superior de Guerra, né? E, na sua opinião, o Brasil hoje, representado pelas nossas Forças Armadas, ele tem a estrutura de proteger a nossa nação. O senhor acha que nós temos hoje, as nossas Forças Armadas, não falta estrutura? Nós estamos aí na compra dos caças, não consegue comprar. O Brasil, geograficamente, é um grande continente, o senhor sabe disso. Sim. Na sua opinião, o senhor não acha que nós estamos muito desguarnecidos militarmente? Doutor, muito desguarnecido. E para isso, para que se corrija esse abismo, que a gente venha a corrigir isso aí, nós temos que treinar, desenvolver muitos líderes estadistas, porque a gente não pode confundir a ditadura, que não é bom em qualquer país, em qualquer nação, para qualquer povo. Confundir um regime ditatorial com as Forças Armadas chega à beira a estupidez. Sim. Você entendeu? Eu sou militar da reserva e me orgulho disso. Minha formação é militar. Mas como militar, que eu me considero um bom militar, eu fui ensinado que as Forças Armadas estão para proteger a sociedade, a sua nação, as suas fronteiras. É um equívoco, é uma coisa assim que não dá para conceber que se ignore a importância das Forças Armadas, que defende a sua soberania. Claro que a diplomacia, nós temos grandes diplomatas como o Barão do Rio Branco, sim, mas isso não basta. Sim. Isso não basta, nós temos que ter... Você tem uma Amazônia aí que precisa cuidar da nossa Amazônia. Eu vou além disso, doutor. Nós não temos estrada no nosso país. Se houver uma invasão lá no Acre, aliás, lá em Roraima a coisa está muito feia. Está feia. Muito feia. Se houver uma invasão naquele território, que não precisa ser em Roraima, basta que seja aqui na Bahia, aqui. Nós não temos estrada. Que seja aqui, que seja, doutor, aqui em Curitiba, e depender das Forças Armadas aqui do contingente aqui, daqui de São Paulo, nós temos dificuldade, nós não temos estrada, nós não temos logística. Nós não temos logística. As nossas aeronaves aqui, nós temos grandes pilotos no nosso país, seja da Força Aérea Brasileira, seja do Corpo Fuzileiro Naval, seja também do Exército Brasileiro. Nós recebemos aqui militares de outras nações, países circunvizinhos, que vêm treinar aqui conosco. Inclusive, até pilotos dos Estados Unidos que vêm treinar aqui com a gente. Nós somos... A FAB, né? Nós compomos um povo muito inteligente, mas mal cuidado. Então, as nossas Forças Armadas estão sucateadas. Isso é doloroso pensar nisso. Isso é de arrepiar.
Então, nós corremos sério risco. O Brasil não teve vocação para a guerra, né? Mas não se trata disso. Mas, doutor, um bolo que nós tínhamos no passado, digamos, com 1 bilhão de pessoas, é o mesmo bolo que nós temos. Passamos a ter 2 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas, nós estamos aí para 7 bilhões de pessoas. Enfim, segundo o estudo, fonte segura, que a Terra ela não suporta. Até 8 bilhões é o limite. 10 bilhões e ela entra em colapso. E onde vai estar essa gente? Que a Ásia mesmo tem 1/3 da população. O espaço A Ásia geográfico do mundo ele vai ter que ir para algum torna lugar. pequeno. A água, vai faltar água, falta. Então precisa pensar rápido. A globalização não está sendo bem cuidada. Você vê, depois de tudo que nós fizemos, vamos globalizar. Mas já era previsto que os Estados Unidos passasse por isso, né? Sem dúvida. Houve uma certa superioridade descabida, um sentimento que deu no que deu. E mesmo, veja só, digamos, esse cheque especial que o Congresso deu à prestação para o presidente Barack Obama não é o suficiente, não. A coisa vai muito além disso. Vai muito mais Quer além. dizer, mas isso tudo está correlacionado. Nós temos que disciplinar. Nós chegamos nos outros países, nós temos que cumprir regras. Aqui no Brasil é impressionante como as coisas são facilitadas. E isso tudo faz parte da nossa compreensão. As Forças Armadas, urgentemente, tem que aparelhar. Nós temos que voltar a despertar em nós, brasileiros, o sentimento de civismo. Civismo, doutora. Nós temos que mostrar que... Eu diria amor pela pátria, né? Amor à pátria. Nós temos que mostrar isso. Nós perdemos muito. O que nós fizemos de 88 para cá, doutor? Em termos de conscientização do que ser responsável como cidadão. Se você perguntar para muita gente, eu não sei se 10% da população sabe responder o que é cidadania. Exatamente. Não sabe o que é ser cidadão. Dentro desse nosso bate-papo, você vê, o Brasil é destaque no mundo, nós estamos falando sobre economia, mas também é uma vergonha em termos de direitos humanos, Sim. é uma vergonha em termos não só de direitos humanos, mas de corrupção. Sim. Mudamos presidente, tivemos a democracia. O senhor acha que a corrupção no nosso país, porque dinheiro nós temos, é um país rico, a corrupção no nosso país ela é uma cultura política? Né? Qual é a sua visão hoje dessa corrupção endêmica no nosso país? Doutor, eu acho assim, a corrupção, como tantos outros, digamos, fenômenos que ocorrem com o ser humano, ele inerente... É um germe, como um outro vício qualquer. É um vício. Nós nascemos criancinhas, nós somos ali puras, mas já a gente é contaminado. E aí cabe, segundo o teu lar, segundo o teu meio, segundo a tua vivência, segundo a tua educação, você combater esses germes. Não pense que é um demérito só para o brasileiro. Isso aí não é uma coisa que acontece em todos os povos. A diferença é que lá nos outros países eles são punidos quando ocorre. E aqui no Brasil... acha que é uma vantagem tirar proveito do outro, praticar atos que vai em detrimento do erário, que vai em detrimento da sociedade, que vai em detrimento do teu vizinho. Então aqui o Brasil precisa se reeducar, ele precisa inibir esse germe, precisa, digamos, colocar na quarentena o germe da corrupção. E aí entra aquilo que eu disse, falta amor à pátria. Né? Amor à pátria, civismo. Porque a identificação com o cargo público ela é fundamental, ela precisa ter amor, ela precisa ter paixão realmente, para que possa entender aquele que nos representa, que ele realmente tem ali uma procuração para nos fazer representar bem a nação, não é verdade? Exatamente. Presidente, a pergunta dentro desse contexto, estamos falando um pouco de política, né? Sim. O senhor é um ilustre cidadão andreense, né? O senhor nunca pensou em representar a nossa cidade num cargo político, público? Isso não passa no seu coração? Doutora, o que acontece é que essa sua pergunta, ela é irmã do que nós estávamos falando agora, né? Exatamente. Criança, que sempre foi, e hoje me considero uma criança, aliás, tem coisa que a gente precisa lembrar, né? Precisa pontuar. Todos nós, para ser uma pessoa bonita e ser sonhadora e fazer coisas boas, precisa cultivar a criança que nós temos desde que nascemos, né? Cultivar essa criança. E dizer também que essa criança não se forma mais. Nós não formamos, nós somos eternos estudantes. Né? Então,
essa visão de pátria, de nação, de organização política, eu sempre tive desde criança. Com 7, 8 anos de idade, você imagina uma criança dizer assim, eu quero ser presidente da República. Falava isso para mim, mas por que você quer, meu irmãozinho? Porque eu quero acabar com a miséria do meu país. Veja aqui, há mais de 40 anos, quer dizer, que uma criança dessa não tinha vaidade nenhuma. Por ser criança e pela época. E onde eu nasci, né? E como nasci. Então, assim, é uma coisa assim que eu tenho esse sentimento comigo. Essa é a razão pela qual eu cheguei às Forças Armadas, porque era o único caminho, mesmo quanto o gosto do meu pai. Ele não sabia dessas minhas loucuras, né? Eu fui seguir carreira Forças Armadas. Agora, claro que isso aí é só um desejo, porque ser presidente, ser um chefe de uma nação é uma coisa iluminada, só Deus fala assim, é aquele, é esse. É um merecimento em que pese todos os aborrecimentos que a gente tem, contrariedade, mas isso é uma coisa determinada. Então, essa era a forma. E aí, quando eu deixei as Forças Armadas, justamente foi quando o militarismo se findou aqui, o regime, foi um choque para mim. Então eu estou reaprendendo, doutor, é um engodo pensar que o militar, quando fala mal do militar, eu não gosto disso. Fala daquele militar, não fala da classe não, que é ruim. Lógico. É ruim de se ouvir. Exatamente. E eu quero dizer para o senhor aqui, até publicamente, como amigo que somos, né? Se o senhor realmente seguir por esta esteira, né, da vida, o senhor nunca pode perder essa criança que está dentro do senhor, né? Não, eu sei. Aquela ideologia, aquela vontade realmente de representar a sociedade. Então isso é muito importante. Olha aqui, eu quero mandar um grande abraço para a doutora Márcia. Ela acabou aqui de ligar e parabenizar o programa e também parabenizar o doutor Manuel Alcides pela homenagem que ele recebeu na Câmara de Santo André. Olha, Márcia, obrigado pela sua participação, mas quem vai agradecer a homenagem é o doutor, né, doutor? Agradece a doutora Márcia, a doutora Márcia, está cumprimentando. Eu me honro muito com a sua homenagem aqui, de forma direta, obrigado. Foi uma homenagem, sim, que me deixou muito lisonjeado, mas não vaidoso, porque foi uma homenagem que apenas eu tive a missão de representar ilustres colegas, como eu disse, né? Como o doutor Valdecírio Teles Vera, o doutor Posidônio, já falamos aqui de outros, como o doutor Cid Flávio Cartesines, como o doutor Machado, o doutor Paulo Roberto Dias, todos eles, né, com a sua grandeza. E apenas eu tive a missão, difícil, mas honrosa, de representar esses colegas, porque realmente todo o nosso trabalho, eu não fiz aquilo. Eles trouxeram, né, na verdade, a vida é como se fosse uma corrida, doutor. Eu gosto de esporte, né, sempre fui atleta da série. Ser uma corrida. E a corrida de bastão, ela representa isso muito bem. Você corre uma distância e entrega o bastão para o outro. Você corre uma distância e entrega o bastão para o outro. Agora você não pode, é bom que você não caia, porque se você cair você pode comprometer a vitória, né, a corrida. Então, nós tivemos nossos tropeços, mas levantamos, mas faz parte da nossa história, né? Essa corrente aí, que há esse elo de cidadania e justiça, foi uma coisa, discussão que realmente, até esse elo veio na nossa gestão. A associação é isso, elo de cidadania e justiça. E esse elo eu quero simbolizar todos esses anos de trabalho, 50 anos, mas nas pessoas dos respectivos presidentes e sua equipe toda, né? Como nós tivemos aqui também o Dr. Rubens César, nosso presidente do conselho, a gente, né, ilustre. Quero também mandar um abraço para o Dr. Cardoso, um grande companheiro, com o Dr. Caio, colega, filho, pai e filho, bons. É difícil falar de todos, mas assim, de coração, obrigado, doutora, pela seu reconhecimento. Muito obrigado. Doutor, o nosso programa ele já está chegando ao final, foi um bate-papo tão gostoso, sim. Né? E uma justa homenagem que a associação prestou ao senhor também, como fazendo parte dos ex-presidentes, do quadro ilustre dos ex-presidentes da Associação dos Advogados do Grande ABC. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais e a sua presença aqui hoje, né? Bom, agradecendo a sua oportunidade, doutor Cristiano, quero lhe parabenizar. Você é um batalhador, homem de caráter, de boa formação, um visionário também. Está aí lidando com a comunicação muito bem, fazendo televisão com muita eficiência. Mas eu quero mandar um abraço assim, para todos os colegas advogados, amigos, seja da associação, seja do OAB, né? A pessoa do Dr. Fábio Picarelli, nosso presidente. E
para todos os meus amigos que torceram e sempre torcem pelo nosso sucesso. Quero mandar um abraço especial para minha esposa, Perfeito. que realmente ela é a minha rainha em certo. todo nesse contexto. E os pais dela que lhe assistem, o Dr. João Flávio, e a doutora e a senhora Corrados, Maria Corrados, que é a esposa dele, com o Emerson, o querido Emerson, irmãozinho da minha esposa. E toda a grande ABC e todos que nos assistem aqui, eu que agradeço Doutor, a oportunidade. eu que lhe agradeço a sua presença. Obrigado. E eu costumo dizer que uma instituição ela se faz grande pelos homens que o compõem. E o senhor é um grande homem, foi um grande e é um grande representante da nossa Associação dos Advogados do Grande ABC. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Eu diria que essa sua definição, ela tem um espírito da República de Platão, né? Que ele dizia isso. As instituições compõem, elas formam um grande município. O município fortalece o Estado e o Estado a nação. Obrigado.